Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Isis, eu sou bióloga, sou formada pela USP, Universidade de São Paulo, e hoje eu sou doutoranda na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E aí eu vim contar um pouquinho para vocês como que essa é a profissão do biólogo. Então, o biólogo a gente tem vários campos que a gente pode trabalhar, incluindo ser professor de biologia, ser pesquisador ou cientista em universidades, institutos federais, institutos do governo ou institutos privados. A gente também pode trabalhar como pesquisador em ONGs. Além disso, a gente também pode trabalhar em empresa privada, fazer consultoria ambiental, trabalhar como ambientalista. E tem algumas outras áreas que o biólogo também pode trabalhar, como por exemplo, fazendo, quem gosta de fotografia e biologia ao mesmo tempo, pode trabalhar como fotógrafo, um biólogo fotógrafo, aquele que vai buscar fotos na natureza, de coisas interessantes e que pesquisadores precisam, por exemplo. Além disso, quem gosta de desenhar também pode trabalhar com ilustração científica, que é fazer desenhos bem finos, bem detalhados de organismos, animais ou vegetais, e que isso pode ser utilizado na ciência e para vários outros campos. Então, a biologia tem um campo enorme que você pode trabalhar. Então, a gente não gosta só de bicho, a gente gosta de planta também. Então, pode trabalhar com organismos bem pequenininhos, as bactérias, os vírus. Então, tem um campo enorme da biologia aí que a gente pode atuar, tá? E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês o meu histórico e como que eu cheguei aqui hoje. Como que eu estou hoje na Unifesp. Então, eu decidi muito cedo que eu queria ser biólogo. Aos 12 anos eu já sabia o que eu queria. Isso quer dizer que todo mundo precisa decidir aos 12 anos? Não necessariamente, mas eu já sabia. Eu gostava muito de bicho, eu gostava muito era muito curiosa, então eu queria muito entrar na biologia. E aí eu decidi, então, que eu queria fazer USP. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer USP, porque a USP era a melhor universidade do Brasil na biologia e em outros cursos também, então eu queria fazer USP. Mas eu sabia que ia ser muito difícil, porque a gente tem que estudar bastante e tal, só que eu decidi que eu ia fazer. Então, o que eu fiz no ensino, quando eu cheguei no ensino médio, eu fiz um curso técnico de gestão ambiental para chegar um pouquinho mais perto ali da biologia, e eu adorei. Estudei várias coisas legais, então fui para campo, né, pro meio do mato várias vezes. A gente estudou, foi em empresa, foi até em aterro sanitário, até lixão a gente foi. Então eu estudei bastante área que poderia estar relacionada com a biologia. E aí eu vi que realmente eu gostava muito de biologia. E aí o que eu fiz? Então eu terminei o ensino médio, só que eu não ia conseguir passar ainda. Então eu decidi fazer um ano de cursinho. Os meus pais pagaram esse um ano de cursinho pra mim. E aí eu fui bastante privilegiada, né, que eles puderam pagar esse cursinho pra mim. Só que eu sabia que eles não poderiam pagar mais nenhum ano. Os outros anos eu ia ter que me virar. Ou então, se eu não passasse na USP, que é uma universidade pública, então a gente não precisa pagar para estudar lá. Se eu não passasse na USP, eu ia ter que pagar uma faculdade. E aí, para pagar a faculdade, eu precisaria trabalhar. Então, o que eu fiz? Nesse ano de cursinho que eu fiquei estudando, eu comecei a trabalhar. Eu estudei bastante para entrar no concurso público do Correio. Comecei a trabalhar no Correio com o meu plano B, né? Então, se eu não conseguisse o meu plano A, que era entrar na USP, eu pagaria uma faculdade. E aí, continuei trabalhando. E aí, eu não passei, porque eu aprendi um monte de coisa no cursinho e tal. E aí eu fiz mais 2 anos de cursinho. Nesses outros 2 anos eu estudei pra caramba e sofri bastante também, porque eu trabalhava, então eu entrava muito cedo no trabalho, eu saía do trabalho, ia pro cursinho, ficava estudando até a hora da aula, tinha aula, depois ia dormir. Então eu dormia umas 4 horas e meia por noite, assim, foi bastante sofrido, eu estudei bastante, lutei bastante. E aí, eu fiz a prova, nesse terceiro ano de cursinho, eu já estava esgotada. Eu falei, se eu não passar esse ano, eu vou entrar numa universidade privada e vou pagar, não tem problema. E aí, só que eu tive a grande surpresa, eu passei. Então, eu vi lá meu nome na lista, foi muito legal. Então, assim, todo aquele sofrimento que eu tive nos últimos anos, todo o sono perdido, todas as vezes que eu fiquei estudando, mesmo querendo muito dormir e tal, foi recompensado por ver meu nome lá na lista. Fui aprovada, biologia na USP, que era o meu sonho desde que eu tinha 12 anos. Então, gente, foi sensacional, assim, foi muito gostoso, valeu muito a pena. E aí eu entrei, então, na biologia, comecei a fazer e era pra mim um mundo completamente diferente, porque eu nunca nem tinha ido na USP, então foi
foi muito legal, conheci um monte de gente nova, e aí eu continuei trabalhando, porque eu precisava me manter, então eu fazia a faculdade à noite e trabalhava durante o dia. E aí eu continuei trabalhando para ir guardando um dinheiro, porque se eu precisasse fazer estágio e tal, então eu precisava ter novamente um plano B. Então tudo a gente tem um pensamento na cabeça e a gente vai pro plano B também. E aí quando eu tava no 5º ano da faculdade, que eu já tava para acabar, eu entrei num programa muito legal que é chamado Programa Ciências Sem Fronteiras. E esse programa ele leva pessoas que estão na faculdade para fazer um ano da faculdade fora do Brasil. E eu fui para a Inglaterra e fiquei um ano lá. E aí eu fui para estudar neurociência, que é um curso onde a gente estuda o cérebro das pessoas, então a gente estuda memória, atenção, várias coisas que estão relacionadas com o nosso sistema nervoso, tá? E aí eu já sabia que eu gostava muito de neurociência, então eu fui e fiquei um ano lá na Inglaterra. Conheci um monte de gente diferente, viajei pra caramba, estudei pra caramba, porque também a faculdade lá é bem puxada, não só a USP, mas as faculdades todas são bem puxadas, então a gente tem que estudar bastante. Mas assim, foi um dos melhores anos da minha vida disparado, assim. Então, aí eu voltei e terminei a faculdade aqui. Então, aí eu terminei o que a gente chama de bacharelado, que é aquela faculdade pra gente exercer a profissão, e a licenciatura pra gente dar aula. Então, eu saí da faculdade com 2 diplomas, de bacharel e licenciatura. E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu já sabia que eu queria muito ser pesquisadora. Eu já tinha essa ideia. O que é ser pesquisador, né? Ser cientista, tá? Então, eu queria muito fazer ciência. Sempre fui muito curiosa, então eu queria estudar coisas que eu gosto. E eu gostava muito de neurociência, então eu decidi fazer mestrado, que são 2 anos de pós-graduação, é uma pós-graduação que a gente vai estudar um tema específico. E aí o tema que eu estudei no meu mestrado foi a memória, porque eu adoro memória. E aí, terminando o mestrado, estou agora no doutorado, que é um caminho para eu ser pesquisadora numa universidade pública. Então, a gente faz o mestrado, depois o doutorado. No doutorado, você vai também estudar algo que você gosta. Então, você vai elaborar perguntas, coisas que você quer responder, e você vai fazer pesquisa. Então, a gente faz protocolos de pesquisa, vai responder essas perguntas e depois publicar os nossos resultados. O que eu estudo no meu doutorado hoje é um tema muito interessante e que ninguém nem imagina que eu sou bióloga e estudo esse tema. Eu estou estudando vocês, adolescentes. Então, eu estudo como que as mudanças no corpo do adolescente estão afetando ou como que se relaciona com as mudanças que acontecem no cérebro do adolescente. E aí, a minha ideia é que eu vou explicar alguns comportamentos, coisas que acontecem durante a adolescência que estão relacionadas com essas mudanças todas que vocês têm no corpo de vocês, tá? E aí é isso, então eu tô no doutorado, muito provavelmente mais pra frente eu vou prestar um concurso público para professora de universidade e na universidade eu vou ter o meu laboratório e aí sim eu vou ser cientista e aí sim eu vou fazer ciência. Então vejam, cientista pode estudar de tudo, não só aquele cientista maluco que faz experimentos e tal. Então eu estou estudando adolescência, tá? E o que eu queria deixar aí de recado para vocês, o tempo é curto, mas o que eu queria deixar de recado para vocês é que mesmo que a gente tenha dificuldades ao longo do caminho, que a gente precisa se esforçar bastante, dormir pouco, estudar bastante, é recompensante. Tá? Então, quando você vê o seu nome lá na lista, mesmo que você não vá para uma universidade pública, mas você faça uma faculdade privada e esse seja o seu caminho, você se joga, tá? Então, a gente tem que se esforçar bastante para conseguir as coisas que a gente quer, mas vale muito a pena. Hoje eu amo a minha profissão, eu amo ser cientista, eu amo fazer perguntas, responder coisas interessantes e nada disso teria acontecido se eu não tivesse me esforçado pra caramba e tivesse sofrido esse tempinho aí. Então é isso, pessoal. Eu espero que a minha história tenha incentivado aí vocês e tenha pelo menos plantado a sementinha da biologia, que vocês tenham ficado curiosos de conhecer um pouquinho mais. Tchau, tchau. Muito obrigada.